Um grande exemplo de que às vezes não é a história que você conta, mas como você conta. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar de um filme que me surpreendeu bastante dessa última sessão que eu fiz no final de semana, que é o Strange Darling, filme dirigido pelo J.T. Moller, que tá disponível aí nos cantos da internet. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Olha, pessoal, eu venho de uma sequência de filmes medianos, ruins e que me decepcionaram nesses últimos dias, e é uma alegria quando eu me deparo com um filme que nem Strange Darling, que é uma dessas pérolas que aparecem ao longo do ano, né? A gente sempre começa o ano com uma lista de filmes, com uma expectativa do que você quer assistir, mas sempre tem aquelas pequenas surpresas, e eu lembro de 2022, de como fui impactado pelo Barbarian, né, com o Bill Skarsgård, que acabou sendo lançado diretamente em streaming no Brasil, e o Strange Darling foi uma experiência muito similar, porque eu ouvi falar sobre ele graças ao ilustre canal do Red Letter Media, que é o meu preferido aqui do YouTube. Eles falaram sobre esse filme com spoilers, eu evitei o vídeo para não saber nada sobre ele, só depois, né, alguns meses depois eu consegui assistir ao filme que ainda não está disponível oficialmente no Brasil, e eu fiquei boquiaberto, eu gostei bastante do resultado. Ele parte de uma ideia original desse cineasta americano J.T. Moller, que é de Las Vegas, e eu trago como curiosidade o fato de que ele é filho de um dançarino e de uma cantora, então ele é o estereótipo de Las Vegas em si, só falta algum membro da família ter sido croupier, e ele embarcou numa carreira de cineasta, de cinema independente. Teve essa ideia do Strange Darling em 2021, quando o cinema americano estava voltando a produzir depois da pandemia, e é um projeto que ele levou para diversos estúdios até ele parar na Miramax, que imediatamente se apaixonou pela ideia, pelo conceito e bancou essa empreitada do Moller, né, num orçamento que ficou aí entre 4 a 10 milhões de dólares. Foi uma produção um pouco conturbada pelo que eu li, porque durante a produção que aconteceu em 2022, alguns executivos, em especial o Bill Block, o presidente da Miramax, não estava muito feliz com o resultado, não estava muito feliz com a ideia, com o elenco, com a proposta. Ele estava até ameaçando um corte alternativo do filme com outro editor, mudando a ordem de acontecimentos do filme. E com uma situação bem intensa, foi só quando o Mulder conseguiu uma sessão teste, ajudado pela Tiffany Haddish, né, a atriz e comediante que é amiga do Mulder, deu uma força aí pelos bastidores da Miramax, que o resultado e as reações garantiriam que o Mulder tivesse a visão realizada dele e até mesmo um pedido de desculpas do Block, né? É muito raro o executivo se desculpar, admitir o erro, mas o filme foi lançado nos Estados Unidos neste ano de 2024, teve uma exibição bem limitada, foi um fracasso de bilheteria, não fez quase nada, né? Ele nem conseguiu cobrir o seu orçamento minúsculo, e foi lançado em VOD pouco tempo depois. Você pode encontrar Strange Darling aí através de métodos de locadora. E assim, muito difícil falar sobre Strange Darling sem entrar em spoilers. E eu vou ter que falar de spoilers em certos pontos desse vídeo, então fiquem avisados. Eu recomendo Strange Darling, inclusive eu recomendo que vocês assistam sem saber nada, sem saber sobre o que é, sem saber a história, qual que é a proposta, porque a surpresa vai ser gigantesca. Então, a partir de agora, eu vou entrar em alguns detalhes, além de uma contextualização de Strange Darling, porque ele começa de uma forma bem abrupta, primeiro com um longo texto falando que essa é uma história que está dramatizando eventos reais, que não é verdade, né? Tem um elemento de Fargo aí, sobre a última vítima de um serial killer que aterrorizou os Estados Unidos. Você começa com uma jovem fugindo pela floresta, que é vivida pela Willa Fitzgerald, que é descrita no casting como The Lady, a Senhora, perseguida por um sujeito que é vivido pelo Kyle Gallner, que é descrito no crédito como o demônio. Então você tá dentro dessa proposta, você não entende quem é quem, o que tá acontecendo, mas quando você vê o lettering, quando você vê a proposta de um serial killer, você imediatamente linka que o Kyle Gallner é o assassino, ele tá com uma arma, a menina tá toda ensanguentada, tá com uma orelha faltando, e essa é a sua proposta, né? O filme começa, inclusive, com um grande aviso de que ele foi filmado em 35mm, o que é engraçado, né? Você nunca tem um aviso de que ele está sendo filmado em película. Eu só lembro de quando o Tarantino colocou no
Oito Odiados em glorioso 70mm, né, que era algo bem específico. Inclusive, a direção de fotografia do Strange Darling é feita pelo Giovanni Ribisi, o cara do Avatar, o irmão da Phoebe no Friends. Curioso, né, porque o Giovanni Ribisi, ele emprestou o equipamento dele e acabou fotografando ele mesmo, né. Hollywood é feita de panelas, de amizades e conexões, pessoal, isso é um fato. Mas o elemento que destaca o Strange Darling, que ele avisa também no título inicial que ele é um thriller em 6 capítulos, mas o filme não começa pelo primeiro, ele começa pelo terceiro, depois pelo quarto, ele vai indo fora de ordem pra meio que te iludir e fazer algumas surpresas, né. E é isso que é o grande barato do filme, apesar de ser um grande gimmick, ele consegue executar isso muito bem. E na verdade, me lembrou o Quentin Tarantino no Pulp Fiction, na questão onde você vê um evento de um ponto de vista, depois você entende o contexto, depois você entende o que de fato estava acontecendo. E a forma como o J.T. Mulder faz isso num gênero de serial killer é muito fascinante. Eu sinto que ele vai para um lado meio Wes Craven, meio Massacre da Serra Elétrica, meio anos 70, até pela forma como o filme é filmado, né? Ele lembra uma produção de Grindhouse, algo dos anos 70, meio perdido e sujo, e você acaba entendendo melhor o contexto dessa história, né? Porque quando a gente volta pro capítulo 1, a gente vê os dois personagens do Kyle Gallner e da Willa Fitzgerald num carro, no encontro, tendo uma espécie de encontro sexual bizarro com sadomasoquismo, e a gente vai entendendo, e agora entrando em spoilers mais profundos da história, né, de que na verdade a Willa Fitzgerald é a serial killer, ela é a assassina e o Kyle Gallner é a vítima. E aí você vai entendendo, através de contextos, de pedacinhos de história, que existe essa serial killer chamada Mulher Elétrica, que vai marcando as vítimas delas, e o Kyle Gallner é um policial que acaba caindo na armadilha. Então, você viu aquela cena inicial achando que era um serial killer perseguindo sua vítima, mas na verdade é uma vítima que conseguiu escapar do cativeiro dela e tá indo atrás de vingança. E isso é fascinante, é uma aula de como a ordem dos eventos pode alterar o fator. É literalmente o Mulder pegando o conceito do efeito Kuleshov, que é a sobreposição de imagens, o que você vê primeiro afeta e te causa uma reação, você tira uma conclusão a partir da ordem das imagens, e aqui você está tirando conclusões a partir da ordem das cenas que você está vendo. Então, achei isso interessante, né? Não é um mero gimmick de trocar a ordem aleatoriamente. Eu acho que tem uma decisão muito consciente do Mulder como roteirista e da montagem do filme também, de qual capítulo você vai colocar primeiro, qual capítulo vai ser mais interessante te mostrar para te instigar, para te causar mais curiosidade, para te causar mais surpresa na revelação. Então, achei uma tremenda surpresa, ainda mais por conta da Willa Fitzgerald, que é uma atriz que eu não conhecia, e ela é um espetáculo, é uma personagem, assim, dificílima, completamente psicopata, completamente animalesca, que faz coisas terríveis para sobreviver, para tentar distorcer a realidade e fazer pessoas acreditarem nela. E o papel, assim, bem saboroso que ela faz, com muita habilidade, com muita personalidade, é uma das melhores performances femininas que eu vi esse ano, e o gênero de terror, suspense, thriller tá sendo saboroso para as melhores performances que eu vi esse ano. É um bom trabalho também do Kyle Gallner, sabe, que é um ator que a gente sempre vê aqui e ali no Pânico 5, no primeiro Sorria, ele também tá no segundo desse ano, e ele é muito bom em te fazer acreditar que no início é o assassino, que ele é o cara mau, mas aí você vai pegando pedaços da personalidade dele e entendendo melhor o tipo de situação que ele se meteu, né? As cenas em que os dois conversam, que os dois trocam informações, desejos e segredos são muito bem conduzidas, ainda mais que o Giovanni Ribisi faz um trabalho muito bom com a fotografia, né? As cenas noturnas são todas iluminadas por neon, pela placa de um motel quando eles estão dentro de um carro, então tem uma atmosfera muito bem conduzida e que vai se tornando aí um filme de perseguição intenso, insano e sanguinário a partir do capítulo final, especialmente. Que excelente surpresa esse Strange Darling, pessoal. Eu deixo a minha recomendação. Eu sei que eu trouxe spoilers aqui, né, mas eu não falei do final, né, ainda tem muita coisa para ser revelada, mas vão atrás. Eu não sei se ele vai chegar no Brasil, se ele chegar,
vai demorar. Eu imagino que talvez pela Amazon Prime, tem cara de filme da Amazon Prime chegando daqui uns 2 anos escondido no fundo do catálogo, mas fiquem de olho, eu certamente vou ficar de olho em JT Mulner e especialmente na Willa Fitzgerald. Pra Strange Darling, eu dou uma nota 8. Deixem nos comentários depois se esse filme chegou na bolha de vocês, se vocês já assistiram e o que vocês acharam de toda essa brincadeira com a ordem da trama. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.